Naquela madrugada, o pronto-socorro estava mais silencioso do que o habitual. As luzes brancas refletiam no piso encerado e o ar-condicionado emitia um ruído constante, quase hipnótico. O cheiro de álcool e desinfetante era o mesmo de sempre, misturado ao aroma fraco do café que já estava passando do ponto na cafeteira da sala dos médicos. Eu estava sentado, revisando alguns prontuários e digitando observações de atendimentos anteriores quando o interfone tocou. A recepcionista informou, com a voz cansada de quem já estava acordada há muitas horas, que havia um paciente chegando de ambulância. O tom dela não denunciava urgência, apenas mais um chamado de rotina. Levantei-me, ajeitei o jaleco e fui até a entrada principal. Do lado de fora, a sirene já estava desligada, mas as luzes vermelhas piscavam intermitentemente, refletindo nas paredes do hospital e criando sombras alongadas pelo pátio. 2 paramédicos abriram a porta traseira da ambulância e retiraram a maca. Sobre ela estava um homem magro, pele muito pálida, o rosto parcialmente coberto por uma manta fina. Não parecia ferido gravemente, mas algo no modo como mantinha os olhos muito abertos me causou desconforto imediato. Os paramédicos me disseram que ele havia sido encontrado andando pela estrada, a cerca de 15 quilômetros da cidade, em um trecho rural sem iluminação e quase sem movimento durante a noite. Ele não portava documentos, não tinha telefone e, segundo relataram, não havia respondido a nenhuma pergunta durante o trajeto. Levei-o para um dos leitos e iniciei o exame clínico. Os sinais vitais estavam estáveis, embora a pele estivesse mais fria do que deveria, mesmo para aquela madrugada. Perguntei seu nome, mas ele permaneceu em silêncio, encarando o teto com um olhar perdido. Anotei no prontuário como paciente não identificado e pedi que a enfermeira trouxesse um cobertor mais grosso. Solicitei alguns exames de rotina para afastar causas comuns de desorientação, como hipoglicemia ou infecção. Por cerca de 20 minutos ele permaneceu imóvel, quase sem piscar. Quando retornei para verificar sua condição, encontrei-o sentado na maca, fixando o olhar na porta, como se esperasse alguém entrar a qualquer instante. A luz fluorescente sobre o leito oscilava levemente, o que não era incomum naquele setor. Mas o modo como ele acompanhava cada variação de claridade me chamou a atenção. Perguntei se estava sentindo dor, e dessa vez ele respondeu. A voz era baixa, arrastada, como se cada palavra fosse um esforço. Disse que precisava sair dali, que alguém estava vindo buscá-lo. Perguntei quem era essa pessoa, mas ele desviou o olhar, suspirou e voltou a se deitar. A madrugada seguiu calma, com apenas mais 2 atendimentos de rotina, até que por volta das 3 horas da manhã, ouvi passos no corredor vindos da direção do leito onde ele estava. Pensei que fosse algum enfermeiro, mas ao chegar lá encontrei a cama vazia. O cobertor estava dobrado aos pés da maca, e as roupas dele, trocadas mais cedo, haviam sido deixadas sobre a cadeira. A enfermeira jurou que não o viu sair, e revistamos todo o corredor e a área externa, sem encontrá-lo. A segurança foi chamada, e começamos a verificar as câmeras internas. Antes que conseguíssemos revisar as imagens, o interfone tocou novamente. A recepcionista, agora visivelmente nervosa, disse que o paciente havia acabado de entrar pela porta principal, descalço, com o olhar fixo no chão. Corri até lá e o encontrei parado no meio do saguão. Perguntei onde ele tinha ido, mas ele apenas sorriu, um sorriso sem alegria, e disse que não conseguia encontrar o caminho certo. O trouxe de volta para o leito e pedi que ficasse sob observação constante. Ele permaneceu acordado, imóvel, olhando para o teto, até que começou a murmurar algo. Aproximei-me e percebi que repetia as mesmas palavras, como um mantra. Ela está aqui. Ela está aqui. Perguntei quem era ela, mas ele fechou os olhos e parou de falar. Quando meu plantão terminou, pouco antes do amanhecer, o homem ainda estava lá. Todos os exames normais, sem explicação para seu comportamento. Mas havia algo na forma como ele olhava para a porta, mesmo quando pensava que ninguém estava observando, que me deixou inquieto. Era como se estivesse esperando, não alguém, mas alguma coisa. Voltei ao hospital para o meu próximo plantão 2 dias depois. Não costumo me apegar aos pacientes, especialmente quando não há uma relação de tratamento prolongado, mas a lembrança daquele homem continuava voltando à minha mente.
Perguntei para a equipe da madrugada anterior se ele ainda estava internado. Disseram que sim, mas que havia passado quase todo o tempo em silêncio, recusando visitas do psicólogo e se alimentando pouco. Não havia familiares, amigos ou qualquer pessoa procurando por ele. Fui até o leito e encontrei-o sentado, com as mãos apoiadas nos joelhos e o olhar voltado para o nada. As olheiras eram profundas, e ele parecia ainda mais pálido. Ao perceber minha presença, ergueu a cabeça e me perguntou que dia era. Respondi. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois murmurou que o tempo ali passava de forma estranha. Tentei iniciar uma conversa, perguntando sobre sua vida, de onde vinha, mas ele desviava todas as respostas. Até que, em um momento, disse que morava em um sítio afastado, para onde não voltaria nunca mais. Não insisti, mas anotei a informação. Mais tarde, na sala dos médicos, mencionei isso para um dos seguranças, que me contou um boato que circulava entre os funcionários. Alguns diziam que durante a primeira noite de internação, quando ele desapareceu por alguns minutos, uma das câmeras externas registrou uma figura parada no portão do hospital. A gravação não mostrava detalhes, mas parecia alguém vestindo roupas antigas, de pé, imóvel, encarando a entrada. O curioso é que essa imagem teria desaparecido sozinha do sistema na manhã seguinte. Oficialmente disseram que era falha técnica, mas ninguém acreditava muito. Na madrugada seguinte, pouco depois das 2 horas, fui chamado às pressas pela enfermeira. O paciente estava agitado, andando de um lado para o outro no corredor, repetindo que precisava ir embora. Quando tentei acalmá-lo, ele segurou meu braço com força surpreendente para alguém tão debilitado e disse que ela havia encontrado o caminho até ali. Perguntei quem era essa ela, mas ele apenas apontou para a janela no fim do corredor. A luz do pátio estava fraca. Não vi ninguém, mas tive a estranha sensação de que havia algo naquela direção. Ele começou a chorar, não de desespero, mas de um medo silencioso, quase resignado. Disse que, quando ela chegasse, não haveria mais retorno. Tentei levá-lo de volta ao leito, mas ele resistia, olhando fixamente para a janela. O segurança veio ajudar, e juntos conseguimos conduzi-lo. Pouco depois, o silêncio tomou conta novamente. Eu estava escrevendo no prontuário quando ouvi o barulho metálico de uma porta batendo. Saí para verificar e vi a porta de saída lateral aberta, balançando com o vento. Corri até o pátio, e lá estava ele, parado no centro, descalço, olhando para o portão. A luz fraca iluminava apenas parte de seu rosto. Ao me aproximar, percebi que ele sussurrava algo, mas não conseguia entender. Foi então que ouvi passos. Não passos comuns, mas um som lento, arrastado, vindo da estrada que levava ao hospital. A noite estava silenciosa, e aquele som ecoava de forma perturbadora. Não consegui ver quem se aproximava. Apenas uma sombra que parecia se alongar a cada passo. O paciente, ao perceber, ajoelhou-se no chão e fechou os olhos. Quando tentei puxá-lo, ele resistiu, murmurando que já era tarde demais. O segurança apareceu e acendeu a lanterna, mas a luz não revelou nada. A sombra que eu tinha certeza de ter visto já não estava lá. Trouxemos o homem de volta, e ele passou o resto da noite em completo silêncio, encarando o teto como se esperasse o amanhecer. Na manhã seguinte, ele não estava mais no leito. Não havia sinais de arrombamento, e as câmeras internas não registraram sua saída. Era como se tivesse simplesmente desaparecido. Revistaram o hospital inteiro, a área externa, os arredores sem resultado. A ficha permaneceu aberta como paciente não identificado. Algumas semanas depois, durante um plantão noturno, o telefone da recepção tocou. A atendente disse que havia um homem pedindo para falar comigo. Antes que pudesse ir até lá, ela completou dizendo que ele estava na linha, não no saguão. Atendi e reconheci a voz arrastada. Ele disse apenas uma frase. Eu encontrei o caminho, mas não é para você vir. A ligação caiu antes que eu pudesse responder. Desde então, sempre que passo pela janela do corredor, sinto a mesma estranha impressão de que alguém está parado do lado de fora, olhando para dentro. Nunca vejo nada de fato, mas o reflexo no vidro, às vezes, parece mostrar mais do que deveria. O que está achando das histórias de terror? Deixe seu like e inscreva-se no canal e venha fortalecer nossa comunidade. Agora vamos para o próximo relato.
Naquela madrugada, o hospital estava mais devagar do que eu imaginava. As luzes brancas lançavam um brilho constante sobre o piso encerado e o ronco distante do ar-condicionado fazia um som quase contínuo, como uma maré mecânica que não cessa. Eu revisava prontuários em uma mesa pequena junto à janela, com uma caneca de café morno esquecida ao lado, quando a recepção chamou por mim. Disseram que um homem havia chegado até o portão, pedindo para falar com um médico, sem querer entrar, apenas esperando do lado de fora. Achei estranho, mas fui atendê-lo. Ele estava encharcado pela chuva, com roupas simples e um capuz desalinhado. Não parecia ferido, mas havia algo no olhar que me tirou do lugar. Os olhos muito fixos, sem piscar, como se já tivessem visto demais para quem devia viver tranquilo. Perguntei o que acontecera. Ele foi direto. Havia algo na casa dele, uma presença, e aquilo não podia ser trazido para o hospital. Disse o endereço sem hesitar, um sítio afastado numa estrada de terra, e pediu que eu fosse sozinho. Falei que não poderia largar o plantão, que o hospital tinha responsabilidade, mas ele permaneceu parado olhando a fachada, com um ar de urgência que não cabia em explicações simples. Sumiu pela esquina antes que eu conseguisse entender melhor. Passei o resto do turno remoendo aquilo. No final do plantão, a curiosidade venceu a razão. Peguei o carro e segui o caminho indicado. A estrada de terra serpenteava entre pastos úmidos e cercas antigas, e quanto mais me aproximava, mais o ar parecia denso, como se o vento carregasse memórias que insistiam em ficar. O sítio ficava isolado, com uma casa grande de madeira corroída pelo tempo e um galpão que parecia inclinar-se ao vento. As janelas estavam escuras e o portão rangeu quando empurrei. Bati na porta e esperei. Nada. Entrei devagar. O cheiro era de serragem velha e terra úmida, misturado a um traço metálico que me irritou a garganta. A casa estava em silêncio, móveis alinhados como se tivessem sido deixados em uma pausa definitiva. Havia pratos sobre a mesa e uma cadeira tombada na cozinha, como se alguém tivesse levantado de súbito. Usei a lanterna do celular para seguir pelo corredor. No chão havia sulcos longos, marcas que mostravam que algo pesado fora arrastado ali. O corredor levava até uma porta trancada com uma tranca simples. Coloquei a mão na maçaneta e ouvi do outro lado uma respiração que parecia vir de muito fundo, breve e lenta. Bati e me identifiquei. A respiração cessou e uma voz fina respondeu, quase um fio. Você não deveria ter vindo. Abri a porta com cuidado. O quarto estava escuro, iluminado apenas por um feixe de luz que vazava por uma fresta. Sobre o colchão, uma mulher jovem demais para estar tão abatida, olhava o teto com olhos que pareciam vazios. Ao me ver, ela sorriu de lado, um sorriso miúdo que mais assustou do que confortou. Perguntei se havia se machucado, se precisava de atendimento, mas ela apenas apontou para a parede. Havia rabiscos e traços, riscas longas que formavam um símbolo irregular desenhado com algo que parecia carvão. Era uma escrita torta, repetições de um traço que lembravam letras desconexas. Ela falou sobre noites que não terminavam, sobre passos pela casa quando todos dormiam, sobre vozes que repetiam um nome antigo. Contou que a família morava ali por gerações e que naquela estação chuvosa algo despertara no quintal, algo que vinha e ia com a maré do vento. Enquanto falava, as mãos dela tremiam tanto que mal conseguia segurar o copo com água. Pedi que aceitasse ir ao hospital, que eu chamaria uma ambulância. Mas ela recuou com a cabeça, como se temesse que os protocolos pudessem trazer o que estava do lado de fora. Olhei para o galpão pela janela e vi sombras entre pilhas de estrado e ferramentas. Um som leve de passo ecoou, arrastado, vindo do fundo do terreno. A mulher murmurou, quase sem ar. Eles voltaram para buscar. Saí em direção ao carro com a sensação de que havia ultrapassado uma porta invisível. Naquela noite a chuva cessou, mas o silêncio parecia guardar algo que eu não conseguiria explicar. Não consegui dormir naquela noite. Voltei para casa com a sensação de que alguém observava a estrada atrás de mim. A lembrança dos olhos daquela mulher, tão imóveis e ao mesmo tempo tão carregados de medo, me acompanhou como uma sombra. Na manhã seguinte, tentei convencer a mim mesmo de que aquilo tudo era apenas exaustão acumulada, mas havia algo na maneira como ela pronunciara aquelas últimas palavras que não me deixava em paz. No terceiro dia após o encontro,
Voltei ao sítio. Não contei para ninguém do hospital, parte por receio de parecer insano, parte por achar que aquilo precisava ser resolvido sem barulho. Ao chegar, encontrei o portão entreaberto e o silêncio mais pesado do que antes. A casa estava como eu deixara, exceto pela porta da frente, que agora balançava levemente com o vento. Entrei chamando pela mulher. Nenhuma resposta. Fui até o quarto onde a tinha visto, mas estava vazio. O colchão fora arrastado para o centro e no lugar onde ele ficava antes, havia marcas mais profundas no piso, como se algo tivesse sido raspado dali. Os rabiscos na parede permaneciam, mas agora havia outros, mais recentes, com traços mais fortes e linhas sobrepostas. Ao lado, um pano sujo de terra e manchas escuras. Resolvi verificar o galpão no quintal. O ar parecia mais frio à medida que me aproximava. Ao abrir a porta, um cheiro de ferrugem e mofo me atingiu de imediato. Dentro, pilhas de madeira encostadas nas paredes, ferramentas penduradas e, no centro, uma mesa grande com algo coberto por um tecido grosso. Hesitei, mas puxei a lona. Debaixo dela, um caixote de madeira selado com pregos e cordas. Não havia qualquer etiqueta ou sinal do que poderia haver dentro. Foi então que ouvi passos do lado de fora. Não era vento, não era animal. Eram passos humanos, lentos, como se arrastassem botas pesadas sobre a terra molhada. Apaguei a lanterna e esperei. O som passou pelo galpão e seguiu em direção à casa. Aproveitei para sair, mas assim que coloquei o pé para fora, ouvi a voz dela, baixa, quase um sussurro, vindo de algum lugar perto. Você ainda não entendeu. Eles já estão dentro. Olhei em volta e não vi ninguém. Corri até a casa e o que encontrei no corredor gelou meu corpo. As marcas no piso agora se estendiam para todas as direções, como se algo tivesse sido arrastado repetidas vezes. As janelas, antes fechadas, estavam todas abertas, e o ar frio entrava, trazendo consigo um cheiro de terra revirada. No canto da sala, sobre a mesa, havia uma fotografia antiga, em preto e branco. Um grupo de homens e mulheres na frente da mesma casa, mas com uma diferença. No fundo da imagem, junto à porta, uma figura escura, alta, sem rosto visível, observava. Revirei a foto e vi uma data escrita à mão. 1952. Senti um arrepio que não tinha explicação lógica. Guardei a foto no bolso e saí pela porta dos fundos. Foi quando percebi que o portão estava fechado novamente, embora eu tivesse deixado aberto. Não lembro exatamente de como voltei ao carro, mas recordo de ouvir, enquanto me afastava, um som que parecia uma mistura de respiração e murmúrio, repetindo um nome que não consegui compreender. Ao olhar pelo retrovisor por um instante, achei ver alguém parado no portão alto, imóvel, o mesmo contorno da figura na fotografia. Desde então, a casa aparece nos meus sonhos. Sempre do mesmo jeito, luzes acesas em um dos cômodos, a porta entreaberta e aquele símbolo na parede, pulsando como se estivesse vivo. Não voltei mais lá, mas tenho a sensação de que, de alguma forma, não preciso voltar. Algo daquela noite veio comigo. E, quando o hospital fica em silêncio profundo durante a madrugada, às vezes escuto passos lentos no corredor, como botas molhadas arrastando-se em direção à minha sala. Era final de semana e o hospital parecia mais tranquilo do que de costume. O turno da noite costumava ser intenso, mas naquela madrugada a recepção estava quase vazia, com apenas algumas poucas ambulâncias chegando de vez em quando. Eu revisava prontuários no computador, quando recebi uma ligação do plantão da emergência. Uma paciente tinha acabado de chegar, trazida pelos policiais, encontrava-se em estado de choque e precisava de avaliação médica urgente. Quando cheguei à sala de triagem, encontrei uma mulher de cerca de 40 anos, com roupas sujas e molhadas, pele pálida e olhar perdido. Ela tremia, embora não estivesse com febre nem apresentasse sinais de trauma físico. Os policiais explicaram que a encontraram vagando por uma estrada de terra perto do distrito rural, descalça e desorientada. Ela não falava muito, mas insistia para ver um médico, dizendo apenas que eles estavam vindo buscá-la. Sentei ao seu lado e tentei conversar calmamente. Perguntei onde morava e ela respondeu que vivia num sítio abandonado que herdara do pai. Contou que nos últimos dias vinha ouvindo batidas estranhas no chão da cozinha
como se alguém estivesse tentando chamar sua atenção por baixo do assoalho. Num dos dias anteriores, abriu uma tampa de madeira que ficava escondida sob o armário e viu uma escada estreita que descia para um porão escuro e úmido. Lá embaixo sentiu um cheiro forte de terra molhada misturado a algo azedo, quase insuportável. Ela relatou que ouviu vozes baixas, sussurros em uma língua que não conhecia, vindos daquele espaço fechado. Relatava também que depois disso, as batidas se intensificaram, começaram a vir não só do chão, mas também das paredes, em horários que variavam entre meia-noite e 3 da manhã. Segundo ela, a sensação era de que alguém, ou algo, estava tentando se comunicar, ou pior, tentando sair daquele lugar. Enquanto me ouvia, mantinha o olhar fixo no canto da sala, onde parecia enxergar algo invisível para mim. Perguntei se havia tentado pedir ajuda, se conversara com alguém da família, mas ela balançava a cabeça, afirmando que ninguém acreditaria. Pedi que aceitasse passar a noite no hospital para observação e tratamento. Ela hesitou, mas acabou aceitando. Antes de ser levada para o setor de internação, segurou meu braço com força e disse, com uma voz que não admitia dúvidas, não abra o que encontrar enterrado. Ele não quer ser incomodado. Aquela frase me soou mais como um aviso do que uma delírio. Durante as horas seguintes, enquanto revisava outros casos, algo estranho chamou minha atenção. Um som abafado vindo do corredor lateral do hospital, 3 batidas lentas e espaçadas, como se alguém batesse com os dedos na madeira de uma porta. Acontece que naquele corredor não havia nenhuma porta, só uma parede fria e lisa. Fui até o local olhando em volta, tentando encontrar a origem do barulho, mas não havia nada nem ninguém. Coloquei a mão na parede exatamente onde o som parecia ressoar e senti uma vibração fraca, quase imperceptível. O coração acelerou e a pele formigou, como se uma presença invisível estivesse tentando se manifestar. Voltei para minha sala, inquieto. Tentei racionalizar se seria um problema na estrutura, algum efeito sonoro causado pelo vento ou pelo sistema de ventilação, mas o som parecia vir de dentro da própria parede, firme e constante, e as batidas não cessaram naquela noite. Nos dias seguintes, a paciente permaneceu no hospital. Apesar da medicação para a ansiedade, continuava a olhar fixamente para os cantos escuros dos quartos, murmurando palavras incompreensíveis. Quando perguntei sobre os detalhes da escada no sítio, ela explicou que era uma espécie de porão que ninguém visitava há décadas. No entanto, algumas noites antes de chegar ao hospital, ela descobrira que o piso de madeira da cozinha tinha marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado ali repetidas vezes. Os enfermeiros relataram episódios estranhos na ala onde ela ficava. Portas que se fechavam sozinhas, aparelhos que desligavam inesperadamente e uma sensação constante de frio intenso em determinados pontos do corredor. Mesmo eu, que sou cético, comecei a sentir um desconforto crescente quando passava por aquela área. Na última noite do meu plantão, decidi visitar o sítio. Peguei um colega de confiança e fomos até lá, armados apenas com lanternas e a intenção de entender o que aquela mulher havia passado. Chegando, a casa parecia abandonada, como descrito. O silêncio era pesado, interrompido apenas pelo som distante do vento entre as árvores. No interior da cozinha, encontramos a tampa que a paciente mencionara. Ao abrir, a escada levou-nos a um espaço escuro, úmido e apertado. No chão, marcas semelhantes às descritas pela paciente. Ao acender a lanterna, percebi símbolos riscados nas paredes, semelhantes a escritas antigas, que não consegui decifrar. De repente, um som grave ecoou no porão, um arrastar pesado, e o que parecia um sussurro. Não perturbe o que está dormindo. A luz da lanterna falhou por um instante e, quando voltou, percebemos que algo havia mudado ali embaixo. Essa experiência mudou minha visão do que chamamos de realidade. Não tenho certeza do que vimos naquela noite, mas uma coisa ficou clara. Há coisas que nem a medicina explica, e algumas histórias vêm de lugares onde o medo e o silêncio se misturam. Depois daquela noite no sítio, voltei ao hospital com uma sensação estranha, como se tivesse deixado algo aberto para trás. A paciente seguia em observação, mas o comportamento continuava errático. Ela falava pouco, mas em momentos de silêncio profundo, sussurrava frases desconexas,
sempre relacionadas àquelas marcas e ao porão. Eles estão acordando. A terra guarda segredos, o silêncio é uma prisão. No turno seguinte, recebi um chamado urgente para a emergência. Um homem fora encontrado desacordado perto do sítio. Chegando lá, confirmei que se tratava do marido da paciente. Ele estava em estado de confusão mental, com ferimentos leves pelo corpo e uma expressão de medo profundo no olhar. Segundo os moradores, ele tinha ido até a propriedade para verificar o que se passava, já que os acontecimentos estranhos estavam afetando a vizinhança. Enquanto o atendia, ele relatou ter visto sombras se movendo entre as árvores durante a noite, figuras que desapareciam quando se aproximava. Contou também que ouviu sussurros vindos do chão, exatamente como a mulher dissera. O olhar dele era de quem tinha visto algo que nenhum raciocínio conseguiria explicar. O hospital, antes silencioso, parecia agora carregado de uma tensão incomum. Os aparelhos piscavam de forma irregular na sala onde o homem estava, e eu sentia um frio constante, mesmo com o ar-condicionado desligado. A equipe começou a falar sobre murmúrios nos corredores e portas que rangiam sozinhas. O ambiente se tornava cada vez mais pesado, e eu, que sempre lidei com a morte e o sofrimento, não sabia explicar o que estava acontecendo. Decidi visitar novamente o sítio, dessa vez acompanhado de um padre que conhecia e que estava aberto a ouvir a história, mas cético quanto às supostas manifestações. No caminho, ele me pediu que fosse cuidadoso e que, se sentíssemos algo estranho, não hesitássemos em sair. Confesso que naquele momento não achei que precisaríamos. Chegando lá, o ar estava diferente, mais denso, carregado. Ao entrarmos na casa, a sensação de presença era quase palpável. O padre tentou abençoar o ambiente, mas a voz dele soava fraca diante do silêncio pesado. Quando descemos aquele porão úmido, os símbolos riscados nas paredes pareciam brilhar levemente sob a luz das velas que levávamos. O padre murmurou orações, mas de repente as velas se apagaram sozinhas, deixando-nos na escuridão completa por alguns segundos. Naquele instante, ouvi um som estranho vindo do fundo do porão, um gemido baixo e contínuo, seguido por batidas firmes no chão de madeira, semelhantes às que a paciente relatara. O coração acelerou e senti o suor escorrer pelas costas, mesmo com o frio que nos cercava. Mal pude acreditar quando uma sombra se moveu rapidamente pela escada, desaparecendo antes que pudéssemos reagir. Saímos correndo da casa, sem olhar para trás. A sensação de que algo nos acompanhava permaneceu até chegarmos ao carro. Foi uma daquelas experiências que você tenta explicar, mas não encontra palavras. Algo naquela propriedade parecia aprisionar uma presença antiga, algo que não queria ser perturbado. De volta ao hospital, a situação piorou. A paciente começou a apresentar convulsões e episódios de agressividade, como se estivesse lutando contra uma força invisível. Chamei neurologistas, psiquiatras. Tentei de tudo, mas nada parecia funcionar. Foi quando recebi uma carta anônima, entregue na portaria, sem remetente. No envelope, havia um recado curto. O que está enterrado na terra do sítio jamais deveria ter sido perturbado. Eles vêm buscar o que é seu. A carta trazia também uma foto antiga, em preto e branco, mostrando a casa do sítio, mas com uma figura escura na porta, semelhante à sombra que havíamos visto no porão. Desde então, a paciente piorou muito, e o hospital se tornou um lugar onde o silêncio é apenas uma pausa, antes dos sons que ninguém explica. Os corredores escuros e as luzes que piscam criam uma atmosfera que me faz questionar tudo em que a medicina me ensinou a acreditar. Não sei até quando vou suportar essa pressão. Sei apenas que algumas coisas são melhores quando deixadas enterradas, no silêncio da terra e no escuro do esquecimento. E que, às vezes, aquilo que julgamos ser apenas medo ou doença pode ser algo muito mais antigo e aterrador. Algumas noites no hospital são só isso. Noites. Você faz seu trabalho, vê casos comuns, conversa com colegas, espera o dia amanhecer. Mas tem aquelas que deixam uma marca, algo que você não consegue explicar e que gruda na pele, nos pensamentos. Foi numa dessas que eu passei um dos plantões mais estranhos da minha carreira. Era uma madrugada de sábado, por volta das 20 horas, quando uma ambulância trouxe uma paciente com um quadro de convulsão.
Mulher, 37 anos, inconsciente, com sinais claros de trauma craniano. Os paramédicos não sabiam dizer exatamente o que tinha acontecido. Disseram que ela fora encontrada caída na calçada em frente a um prédio antigo, na região central da cidade. Ninguém a acompanhava, nem documentos, nada que pudesse ajudar. A mulher era jovem, mas tinha sinais de desnutrição e marcas estranhas pelo corpo, como arranhões profundos e hematomas, especialmente no pescoço e nos braços. Algo ali não batia, e a sensação de que aquela história era mais complexa só aumentava. No meio da correria, percebi que algo me observava. Não de forma literal, mas era como se o ambiente tivesse mudado. Os aparelhos que deveriam estar em silêncio começavam a emitir ruídos intermitentes, quase imperceptíveis, como sussurros eletrônicos. A iluminação oscilava, as sombras pareciam dançar nas paredes. Pedi para um enfermeiro ficar comigo enquanto fazia a sedação, mas ele recusou, alegando um mal-estar repentino. Fiquei sozinho com a paciente, e foi aí que ouvi o primeiro som estranho. De início, pensei que fosse um resmungo comum, mas logo notei que vinha da boca dela, que se mexia lentamente, emitindo um som baixo, quase uma fala distorcida, numa língua que eu jamais tinha escutado. O ar na sala ficou mais denso, pesado. O cheiro de umidade e algo podre invadiu o ambiente. Aquilo me tirou o ar. De repente, a máquina de monitoramento disparou alarme sem motivo aparente. A paciente abriu os olhos, totalmente vidrados e negros como breu. Ela me olhou fixamente por um instante que pareceu eterno e murmurou, com voz rouca e carregada: "Eles estão aqui. Vêm pela noite. Não me deixam partir." Minha respiração ficou curta. Senti o suor escorrer pelo rosto. Tentei manter a calma, falei com ela, mas era como se estivesse diante de algo que fugia à compreensão humana. Logo depois, a paciente teve uma convulsão violenta e a equipe chegou correndo para socorrê-la. Enquanto trabalhávamos para estabilizá-la, eu não conseguia tirar daquela mente a sensação de que algo terrível havia se alojado ali. Nos dias que se seguiram, ela permaneceu internada em estado crítico e sua condição mental piorava a cada hora. Falava com vozes, apontava para cantos vazios e sussurrava coisas sobre pessoas que vinham buscá-la à noite, rostos que apareciam nas sombras do quarto, um grito que ninguém ouvia. O hospital começou a ficar estranho para mim. Correntes de ar geladas passavam pelos corredores que nunca deveriam ter vento. Luzes piscavam, equipamentos desligavam sem explicação. Colegas falavam em rumores de casos estranhos na ala de emergência, mas ninguém queria abordar diretamente o assunto. Certa noite, enquanto revisava os prontuários, percebi uma série de pacientes admitidos nos últimos meses com sintomas semelhantes. Episódios de pânico, agressividade sem causa aparente, marcas no corpo, relatos de presenças invisíveis e delírios que todos atribuíam a surtos psicóticos. Resolvi investigar. Fui atrás do histórico da paciente, mas não consegui descobrir nada que explicasse o que estava acontecendo. Nenhum trauma conhecido, nenhuma doença diagnosticada que justificasse aqueles sintomas tão intensos. Enquanto isso, durante o plantão, senti várias vezes uma presença atrás de mim, um frio que subia pela espinha e uma voz sussurrando meu nome, baixo, quase um eco no silêncio do hospital. Na madrugada do 5º dia, a paciente teve um episódio que ninguém da equipe esqueceu. Ela acordou de um coma aparente, falou num tom de voz que parecia não ser dela e descreveu cenas horrendas. Uma figura encapuzada, olhos vermelhos, que vinha nas sombras para levar almas. Falou de vozes que sussurravam segredos que não deviam ser ouvidos, de portas que não deviam ser abertas. Quando tentei acalmá-la, ela gritou que não podia ficar ali, que eles viriam para mim também. Depois disso, comecei a notar que o hospital parecia ainda mais frio, mais sombrio. Passava horas olhando para o monitor esperando sinais vitais que pulavam sem motivo, e às vezes, jurava que via sombras se movendo no canto do olho. Eu tentei racionalizar, mas aquela sensação crescente de que algo errado acontecia ali estava difícil de ignorar. E no fundo, eu sabia que aquela paciente não era o único caso, que algo mais obscuro estava em jogo e que ninguém no hospital estava preparado para encarar. Depois daquela madrugada, algo mudou dentro de mim. Não era só o cansaço normal dos plantões longos, nem o peso dos casos difíceis. Era uma sensação constante de inquietação,
um desconforto que parecia me seguir mesmo fora do hospital. Eu tentava me convencer de que era só estresse, mas não dava. A paciente continuava em estado crítico, alternando entre momentos de lucidez perturbadora e convulsões violentas. As vozes que ela ouvia aumentavam, assim como os relatos de figuras que só ela conseguia ver. A equipe médica começou a evitar a ala onde ela estava, o que deixava o ambiente ainda mais estranho e silencioso. Numa noite, enquanto eu fazia a ronda, ouvi passos atrás de mim, mas ao olhar, não havia ninguém. Um frio intenso subiu pela minha espinha. Pensei em sair dali, mas o compromisso e a responsabilidade me seguraram. Continuei até o quarto da paciente e percebi que a porta estava entreaberta a algo incomum, pois era restrito o acesso. Ao entrar, encontrei a paciente sentada na cama, os olhos completamente abertos e negros, encarando o vazio. Ela murmurava palavras desconexas, mas uma delas me chamou a atenção. A sombra vem buscar. Quando me aproximei para checar seus sinais vitais, senti uma pressão no peito, como se algo invisível estivesse apertando meu corpo. Um sussurro abafado veio do nada, dizendo meu nome com uma voz que eu não consegui reconhecer, fria e ameaçadora. Tentei manter a calma, mas a sensação era insuportável. Pedi para os enfermeiros acenderem todas as luzes e ficar comigo. Eles chegaram rapidamente, e eu não disse nada sobre o que tinha sentido, com medo de parecer louco. Nos dias seguintes, o hospital parecia um lugar diferente. As luzes piscavam, equipamentos desligavam sem explicação, e a comunicação falhava em momentos críticos. Colegas começaram a evitar a ala de emergência e rumores estranhos circularam, falando de um mal que havia se instalado ali. Comecei a investigar os prontuários e descobri que várias pessoas internadas recentemente tinham histórias similares, sensações de perseguição, marcas estranhas no corpo e relatos de figuras sombrias. Todos, de alguma forma, ligados àquela região da cidade onde o prédio antigo ficava. Decidi então fazer algo que raramente faço. Visitei o local onde a paciente fora encontrada. Era um prédio abandonado, com janelas quebradas e paredes marcadas por pichações e umidade. O silêncio era absoluto e um cheiro forte parecido com enxofre preenchia o ar. Enquanto caminhava pelos corredores escuros, senti um calafrio. As sombras pareciam se mover e ouvi um sussurro quase inaudível, um chamado tênue para sair dali. No meio do corredor principal, encontrei um símbolo riscado na parede, um círculo com linhas entrelaçadas, algo que eu nunca tinha visto. Foi quando, atrás de mim, ouvi um ruído pesado, como passos arrastados. Me virei rapidamente, mas não havia ninguém. Só a escuridão. Senti vontade de correr, mas o instinto de entender o que estava acontecendo me segurou. Voltei ao hospital com essa sensação perturbadora e contei tudo para um colega de confiança. Ele me alertou para tomar cuidado, dizendo que algumas coisas são perigosas demais para serem investigadas. A paciente piorou muito, entrou em coma profundo, e sua família apareceu para tentar entender o que se passava. Eles revelaram que ela estava passando por um processo de separação, sofria com depressão, e nas últimas semanas parecia cada vez mais isolada e apavorada. Mas ninguém imaginava o que estava por trás daquele medo. Certa madrugada, acordei com um chamado em meu celular. Era a enfermeira da ala dizendo que a paciente havia acordado, mas estava diferente, dizia coisas que deixaram a equipe apavorada. Corri para lá e encontrei a mulher em pé no meio do quarto, encarando a parede, sussurrando palavras numa língua desconhecida. De repente, virou-se lentamente e me olhou com olhos que pareciam abismos negros. Ela falou em voz alta e clara: "Eles estão aqui, esperando. Vocês não deveriam ter vindo." Nesse momento, o quarto ficou gelado. As luzes começaram a piscar, e o monitor da paciente disparou alarmes ensurdecedores. A mulher caiu no chão, convulsionando, enquanto a equipe corria para tentar estabilizá-la. Depois daquele episódio, a paciente entrou em um estado catatônico, sem resposta, mas os sussurros continuavam, como se a presença que a assombrava nunca fosse embora. Eu comecei a perceber que algo muito maior estava acontecendo, algo que ultrapassava a medicina, a ciência e a lógica, algo que se alimentava do medo, que se escondia nas sombras dos corredores, esperando a próxima vítima. Aquele plantão mudou para sempre minha visão da vida, da morte
e do que pode existir entre elas. O hospital que eu conhecia não era mais apenas um lugar de cura, mas um palco para algo obscuro que ninguém consegue explicar. Agora, sempre que entro naquela ala, sinto um peso, um silêncio pesado que pesa na alma. E à noite, quando o hospital se cala, eu ainda ouço o sussurro do meu nome, vindo das sombras que ninguém mais vê. Não sei se foi o cansaço acumulado ou se aquilo realmente aconteceu, mas tenho certeza de que nunca vou esquecer aquela noite. Trabalho como médico plantonista há quase 8 anos. Já vi muita coisa, desde acidentes graves até casos raros, mas o que vivi naquela madrugada ultrapassou tudo. Era por volta das 19 horas quando recebi uma ligação da recepção avisando que uma paciente estava chegando com sintomas de overdose. Mulher, cerca de 32 anos, encontrada desacordada num beco próximo ao hospital. Segundo os paramédicos, ela tinha sinais de intoxicação grave, mas algo na cena chamou a atenção deles. Marcas vermelhas pelo pescoço e um olhar assustado, como se tivesse visto algo que a aterrorizou antes de perder a consciência. No pronto-socorro comecei o atendimento imediatamente. Ela estava inconsciente, respirando com dificuldade e a pulsação fraca. Enquanto a equipe preparava a intubação, notei que ela tremia levemente, como se tivesse pesadelos. Consegui estabilizá-la temporariamente e a levei para a UTI. Durante as primeiras horas ela permaneceu em coma, mas começaram a surgir sinais estranhos. Monitores disparavam alarmes sem motivo aparente, e eu sentia uma presença estranha na sala, algo frio e sufocante. Na madrugada acordei para uma ronda e percebi que a paciente estava sentada na maca, com os olhos abertos, mas vidrados e sem foco. Ela murmurava palavras desconexas em um idioma que eu não reconhecia. Quando tentei me aproximar, ela virou a cabeça lentamente, fitando-me com um olhar vazio e profundo, e disse, com voz rouca e grave, "Eles não querem que eu vá." Senti um arrepio que percorreu toda a minha espinha. Chamei a equipe, mas quando voltamos, ela já estava caída na maca, inconsciente novamente. Nas horas seguintes, os aparelhos continuaram a dar sinais confusos, como se algo manipulasse os equipamentos. As luzes piscavam e o ar ficava cada vez mais pesado. Em conversa com os enfermeiros, descobri que outros pacientes naquela ala tinham tido experiências semelhantes, relatando visões, vozes e sensações de que algo ruim os rondava. Era como se uma sombra invisível se espalhasse pelo hospital, afetando mais pessoas do que imaginávamos. No dia seguinte, ao revisar os prontuários, notei um padrão. Todos os pacientes acometidos tinham alguma relação com aquele bairro esquecido no centro da cidade, um lugar conhecido por histórias de desaparecimentos e tragédias antigas. Aos poucos, minha inquietação crescia. Era difícil manter a racionalidade diante do inexplicável. Resolvi investigar mais sobre aquela região e encontrei relatos de um antigo hospital psiquiátrico que havia sido fechado há mais de 20 anos, justamente ali perto. Diziam que pacientes desapareciam sem explicação e que vozes ecoavam nas noites silenciosas. Com o passar dos dias, a paciente piorava, mas continuava a exibir sinais de consciência parcial, sempre murmurando sobre eles e o vazio que leva. Na noite seguinte, enquanto eu monitorava seu estado, senti novamente aquela presença fria. Era como se algo estivesse atrás de mim, observando, esperando o momento certo para agir. Um sussurro me chamou pelo nome, baixo e ameaçador. Virei-me, mas não havia ninguém. O quarto ficou gelado e a paciente abriu os olhos negros fixos em mim. Ela disse, "Você também verá." Meu coração acelerou e eu soube que aquela noite seria diferente. A noite avançava e, apesar do cansaço, não conseguia me afastar da ala onde a paciente estava internada. Algo naquela situação mexia comigo de um jeito que eu não sabia explicar. Era mais que curiosidade ou preocupação médica, era um pressentimento, um peso no peito que não me deixava em paz. O ambiente parecia se fechar em torno de mim. As luzes fluorescentes, que deveriam ser frias e constantes, piscavam com mais frequência, lançando sombras estranhas pelas paredes. O ar, já pesado, parecia ficar ainda mais denso, como se o próprio espaço carregasse um segredo obscuro. Enquanto monitorava os sinais vitais da paciente,
Ouvi um leve murmúrio vindo dela, quase imperceptível. Me aproximei e notei que ela movia os lábios, tentando dizer algo. Com atenção, escutei. Eles estão chegando. Antes que pudesse responder, o monitor deu um pico alarmante e o sistema de alerta disparou. Chamei a equipe imediatamente. Quando todos chegaram, a paciente já estava em convulsão. Tentamos estabilizá-la, mas parecia que algo a dominava. Algo que não podia ser combatido com medicamentos ou intervenções médicas. Naquele momento, senti um frio intenso me envolver, como se uma presença invisível estivesse no quarto, observando, esperando. Tentei afastar o pensamento, mas não consegui. Era real demais. Os dias seguintes foram um turbilhão. A paciente permaneceu em estado crítico, e a equipe estava cada vez mais tensa. Muitos evitavam passar perto do quarto dela, e rumores começaram a circular entre os funcionários sobre acontecimentos estranhos no hospital, luzes que apagavam sozinhas, equipamentos que falhavam em momentos cruciais, vozes sussurradas pelos corredores vazios. Eu, por outro lado, sentia uma crescente necessidade de entender o que estava acontecendo, mesmo que isso colocasse minha sanidade em risco. Em uma dessas noites, enquanto fazia a ronda, ouvi passos atrás de mim no corredor deserto. Me virei, mas não havia ninguém. A sensação de ser observado era palpável. O silêncio era cortado apenas pelo som distante de monitores e máquinas funcionando. Continuei andando, mas cada passo parecia ecoar demais naquele lugar. Quando cheguei ao quarto da paciente, encontrei a porta entreaberta, algo incomum, pois o acesso era restrito. Entrei e a encontrei sentada na cama, os olhos completamente negros encarando o vazio. Ela murmurava palavras incompreensíveis, e sua voz, antes fraca, agora tinha um tom profundo e ameaçador. De repente ela se virou para mim e falou com clareza assustadora. Eles vão levar você também. O quarto ficou gelado. As luzes começaram a piscar freneticamente e os monitores dispararam alarmes ensurdecedores. Eu senti uma pressão esmagadora no peito, como se algo invisível tentasse me arrancar dali. A equipe entrou apressada para conter a situação, mas o clima naquele ambiente já estava irremediavelmente alterado. Depois desse episódio, a paciente entrou em coma profundo e sua condição física deteriorou-se rapidamente. No entanto, os relatos de vozes e sombras continuaram a ecoar entre os corredores da ala. Comecei a ouvir colegas comentando sobre casos semelhantes, pacientes com sintomas estranhos, relatos de aparições, sensações de presença maligna. Tudo parecia estar ligado a esse hospital e àquela região da cidade. Decidi aprofundar minha investigação. Pesquisando a história daquele bairro esquecido, descobri que, além do antigo hospital psiquiátrico, várias tragédias ocorreram ali ao longo das décadas: incêndios, desaparecimentos, casos de violência inexplicável. Conforme as noites passavam, minha saúde mental começou a ser afetada. Tinha dificuldade para dormir, acordava suando frio e com a sensação de que alguém estava ao lado da minha cama. No hospital, via sombras fugidias no canto dos olhos e ouvia sussurros que ninguém mais parecia notar. Em uma dessas noites, durante um plantão especialmente difícil, fui chamado para atender uma emergência em outro setor. Ao atravessar os corredores silenciosos, uma voz baixa chamou meu nome. Virei-me rapidamente, mas não havia ninguém. O frio intenso aumentou e senti como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. Corri para a emergência, mas a sensação não me abandonou. Nos dias seguintes, comecei a questionar minha sanidade. Será que todo esse horror era fruto do cansaço e do estresse acumulados? Ou será que realmente havia algo além do que a ciência pode explicar? Por fim, recebi a notícia de que a paciente havia falecido. O corpo entregue à família, que não quis comentar muito sobre o caso, apenas pedindo para que eu não os procurasse mais. No entanto, o que ficou comigo não foi o luto ou a tristeza. Foi o medo, o conhecimento de que algo obscuro estava à espreita naquele hospital, algo que se alimentava do sofrimento e do medo dos pacientes. Hoje, quando entro naquela ala, sinto um peso no peito, um frio que me acompanha como uma sombra, e às vezes, quando o hospital se silencia, ainda ouço aquele sussurro, baixo e insistente, chamando meu nome. Eu não sei o que aconteceu naquela madrugada, nem o que aquela paciente realmente enfrentou, mas sei que algumas portas, uma vez abertas,
não podem ser fechadas, e que em certos lugares o que parece ser apenas um hospital pode ser um portal para o desconhecido.